e tem aí notícias novas sobre a reforma da Previdência. Hoje a gente vai falar um pouquinho. O Paulo Guedes, o ministro da Fazenda, ele não vai até a Câmara, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para falar sobre a reforma da Previdência. Em compensação, líderes do chamado Centrão, né, de diversos partidos, assinaram aí um compromisso com a reforma da Previdência. Boa tarde, Zezé. O que é esse compromisso que foi assinado? Olá, boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os telespectadores e o pessoal aqui da casa. Bom, isso daí é um compromisso dos líderes dos partidos aí que integram a base, embora eu não veja nenhum integrando a base, nem o próprio PSL, dizendo que eles vão aprovar a reforma da Previdência. Né? Já mostraram a disposição aí em mexer no benefício de ajuda continuada, né? O BPC, que é para idosos sem qualquer condição de renda, e também na aposentadoria rural. Então, gente, vamos assistir. Exato. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a reforma da Previdência. E também vamos falar um pouquinho sobre a política municipal. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, ele foi reeleito na presidência da Frente Nacional de Prefeitos. Rose, isso tem algum significado aqui para Campinas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Para Campinas não, é mais para o prefeito, né? Porque ele acaba tendo uma projeção entre os prefeitos, consegue ter acesso aos ministros como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e vai... Qual é o efeito que Campinas pode ter na pauta comum para todos os municípios? Por exemplo, ontem, no mesmo dia em que ele foi reeleito, que foi chapa única, não tinha nenhum candidato adversário, eles tiveram uma reunião com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e aí eles colocaram uma pauta que já vem sido discutida desde o começo do ano com o ministro da Economia. Por exemplo, a replicação da Previdência, do plano da Previdência nos municípios. Eles também pediram a aplicação imediata da compensação previdenciária. O que é isso? Hoje, quando uma pessoa presta um concurso da prefeitura, ela trabalhou um certo tempo na iniciativa privada, depois ela vai para o poder público. Então, o que a prefeitura está querendo, os prefeitos estão querendo, é que o INSS faça essa compensação do tempo que ela contribuiu na iniciativa privada, que venha para os institutos municipais. Também está querendo isenção da contribuição do PASEP para os regimes próprios de previdência e outras medidas aí ligadas ao plano econômico. Mas a questão da aplicação do plano de previdência e essa história da compensação previdenciária é uma demanda antiga dos municípios. A Prefeitura de Campinas, por exemplo, há muitos anos ela tem pedido essa compensação porque traz um bom dinheiro para Campinas. Só para você ter uma ideia, Campinas deve fechar o ano, esse ano, com 600 milhões de gastos com os aposentados. É uma cifra muito alta. E a gente relembra, né, que você pode participar, deve participar do Bastidores do Poder, mandar sua opinião, sua crítica, sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 19991969255. Participe, mande a sua mensagem. Então a gente vai voltar a falar um pouco da Previdência. Tivemos novidades hoje, mas ontem foi um dia marcado por muitas reuniões, o governo tentando aí quebrar, né, a tensão que existia com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. A gente tem uma reportagem no ponto, a gente acompanha, depois comenta. Há 10 dias da data prevista para a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o Planalto ainda tenta organizar a base de apoio para conseguir os 34 votos necessários para fazer a proposta andar. Após a troca de farpas que envolveu o governo e o presidente da Câmara, a semana começou com uma operação abafa. Os principais ministros se reuniram 2 vezes com Jair Bolsonaro nesta segunda-feira para discutir o assunto. O chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai receber os líderes do governo no Congresso. A ideia é unir forças para pacificar os aliados, além de manter Rodrigo Maia no time. Ele chegou a dizer que Bolsonaro tenta terceirizar a articulação em torno da Previdência e afirmou que não faria o trabalho do Planalto. Depois de passar pela CCJ, a proposta segue para a Comissão Especial e votação em 2 turnos nos plenários da Câmara e Senado. O líder do
do PSL na Câmara disse que o governo precisa melhorar o diálogo com a base para manter o cronograma de votação. Vamos aprovar a reforma da Previdência que seja necessária. Se o governo não quer assumir a paternidade dessa reforma da Previdência, tragamos aqui para o parlamento, vamos dizer, essa é a reforma da Previdência que nós vamos entregar para o cidadão. Agora, esse filho não pode ficar sem pai. Ele está passando fome nesse momento, né, e corre o risco de morrer. Está aí a fala, né, do líder do PSL no Congresso, na Câmara, e a gente teve, então, já hoje essas duas novidades, né? A primeira, o Paulo Guedes falando que não iria à Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai primeiro esperar o relator, né, Zezé? O relator da CCJ, da reforma da Previdência, ser escolhido e depois ele vai à Câmara. E também essa novidade dos líderes, né, do Centrão, assinando aí esse manifesto pró-reforma da Previdência. Em que pé estamos hoje, Zezé de Lima, para aprovação da reforma? Eu não sei. Perguntinha fácil, né? Facinho. O que eu percebo é que a coisa está caminhando. Eu tenho essa sensação, acho que diferentemente da maioria, inclusive de analistas e todo mundo aí que eu leio e que eu ouço. Eu tenho primeiro, o Paulo Guedes não foi hoje à CCJ porque ele teria sido alertado aí por líderes partidários que a oposição esperava ele com garfo e faca na mão numa tentativa de jantá-lo. E como ainda não foi escolhido aí o relator da reforma, né, da PEC na CCJ, não faria muito sentido ele ir lá, segundo ele. Foi uma bela desculpa. Mas o que eu percebo? Que o Bolsonaro está conseguindo fazer com que a Câmara ande com a reforma sem que ele tenha que mexer nenhuma peça ali no tabuleiro do executivo, sem ele ter que entrar no meio e ser o cara que vai pegar todo mundo e falar, olha, nós vamos reunir agora, nós vamos fazer agora, o líder é esse, o líder... O que a gente está, enfim, acostumado a ver a vida inteira. Acho que essa carta, para mim, essa carta das lideranças hoje, é uma prova de que o recado está sendo entendido, que é o seguinte: por mais que nos assuste, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Porque, inclusive, eu não sei onde nós vamos chegar com isso daí. Nós ainda não vimos isso. A gente nunca viu isso no município, nunca viu nos estados e nunca viu na União uma coisa desse tipo. Mas parece que está caindo a ficha que o governo fez a parte dele, vai mandar o ministro para dar a explicação que tiver para dar, mas o que o governo quer é que o Congresso sente, o Legislativo agora, nesse momento, a Câmara sente e diga, essa reforma a gente topa isso. Não topamos aquilo outro. Aí ele manda o Paulo Guedes, que vai negociar, fala, olha, mas então como é que a gente faz? Porque isso perde tanto. E a coisa vai se dar dessa maneira, sem a gente ver o governo marcando data para votação, data para reunião. Gente, é diferente. Ô Rose, ontem a gente tinha falado, né, um pouco sobre a questão, né, do Bolsonaro ter dado a entender que ele mandou o projeto para a Câmara, agora o problema era da Câmara, era do Congresso, ele não tinha mais nada a ver com isso. E agora, deu certo essa estratégia dele? Como que você analisa? Sei, a Zezé está avaliando que deu certo, né, Zezé? Não, pelo que eu estou entendendo. Eu não sei se ainda deu certo, eu porque não acho ainda tem tempo de voltar. Mas foi um ponto positivo. Né? Mas mais ou menos, porque assim, os líderes vão assinar lá, disseram que aceitam, com exclusão da aposentadoria dos inválidos, né, do BPC. Eu não sei, porque eu acho que eu vou esperar ainda um pouco, né? Acho que há uma guerra ainda entre o Bolsonaro e o Maia. Acho que o Maia está fragilizado por causa da prisão do sogro dele, do Moreira Franco e tal. Agora pode ser que dê certo a estratégia, como a Zezé falou, mas eu ainda não sei, porque eu acho que esses caras são muito safos e o Bolsonaro, ele não tem traquejo. Eu acho que ele deveria conversar, sim. Não estou falando para dar cargos, não estou falando para poder... mas ele tinha que respeitar o Congresso. Eu acho que tem que respeitar.
Hoje, Rose e Zezé, eu até vi um comentário, né, pequeno, durante o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, nós falamos um pouco sobre o posicionamento do Maia, os compromissos que o Maia tinha assumido, né, perante ao governo Bolsonaro, que era não levar para frente nenhum processo de impeachment que possa vir a aparecer, também não tocar a reforma da Previdência e evitar as pautas bombas. E aí eu li algum articulista falando que foram as mesmas promessas que o Cunha fez para Dilma. E aí? Ah, não sei, eu não me lembro disso, não. Que articulista foi esse? Porque eu nunca vi isso. A gente acompanhou aqui a história da Dilma muito perto e toda a eleição da Câmara. Não houve promessa nenhuma, foi uma briga imensa desde o início. O PT bancando o Quinalha e o Cunha ali articulando. Foi isso que nós vimos, pelo amor de Deus. Não... Eu acho o seguinte, gente, nós temos um modelo extremamente centralizado sempre no Poder Executivo. Eu vou voltar ao assunto, vou insistir na questão das nossas críticas à nossa Câmara Municipal, à nossa Assembleia Legislativa, que a forma como ela funciona. Tem um maestro, que é o líder de governo, que fica na frente falando, vota sim, vota não, não. E se de repente vier alguém e disser, como está sendo dito agora, não vai ter maestro que vai ficar ali, vote de acordo com a necessidade do país e não do governo. Vou estar tocando as minhas coisas aqui de governo e a gente, ao final das contas, vamos dividir o que vier de louro e o que vier de problema. Porque eu sinto que vai ser, se der errado esse governo, por causa dessa reforma da Previdência, vai dar errado para o senador, para o Bolsonaro, para os filhos do Bolsonaro, para mim, para a Rose, para o Marcão e para você que está em casa, não tenham dúvida. E se der certo, vai dar certo para todos nós também. Então, eu insisto, eu não sei, eu nunca vi isso, gente, eu nunca vi isso. Então, eu não sei aonde vai chegar, mas é diferente. E não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que nada.